Cara, eu sou, assim, uma pessoa que acho que não saberia o que fazer da vida se não trabalhasse com música, se não trabalhasse com áudio. Porque desde que eu me entendo por gente, desde criança, desde pequeno, sempre gostei, sempre curti. Os caminhos da vida foram me levando para isso e acabei, graças a Deus, encontrando uma forma de viver profissionalmente disso, né? Que aí você consegue atrelar o prazer ao trabalho. E esses dias foi até engraçado, a Andréa Ernesto Dias, uma flautista, postou que ela está fazendo 40 anos de profissão, que nem lembra de estar... Eu falei, mas é isso, você estava muito ocupado exercendo sua arte com tanto empenho que nem viu o tempo passar, né? É uma bênção para a gente isso, quando você conseguir trabalhar com o que gosta, e aí realmente a vida anda paralelamente com o trabalho cheio de prazer. E aí comecei, cara, aquela coisa que era moda nos anos 70, né, que era o que tinha muito, chamava equipe de som, né? Se montava um equipamento para fazer o som das festinhas, porque é o que tinha, né? Era muito comum festa nas casas, nos playgrounds dos prédios, em clube, e a gente levava, e eu era DJ, né? Gostava, estava sempre atualizado com o que estava tocando, com as tendências, e aí, a partir daí foi evoluindo até o dia que eu entrei para Som Livre, que era meu minha meca, né, o lugar que eu realmente queria ir, que eu almejava. Consegui pelas mãos do Ramalho Neto, que era um produtor da antiga, um amigo do pai do Cazuza, e que eu fui amigo do filho dele, infelizmente nos deixou muito cedo, que era engenheiro de gravação lá no Som Livre, o Eduardo Ramalho. Aí eu consegui lá, entra como estagiário de assistente do nada, né? Aquele cara que faz tudo. E é uma coisa que eu nunca contei para a Carol, que é engraçada, assim, que a gente vinha, não sei se ela vai conseguir entender, assim, acho que é por causa do áudio, né? Porque a gente vinha passando, aí alguém da manutenção falou assim, vai lá na manutenção e pega uma bateria para esse microfone, uma bateria 220 volts, tá? Aí você ia. Né? Isso era o mais simples, né? E pega a mala de grave lá, os caras botavam um monte de peso, assim, a mala de graves que tinha que levar, a régua de alinhar a frequência, né, o Dolby líquido, aí você vinha andando, o cara falava, cuidado que é que nem nitroglicerina, se explode, o cara passava, te dava um tapa no corredor. Assim, era uma farra, né? Onde eu conheci o Mug, né, o Antônio Mug, Antônio Canazio Neto, Mug, Carlão, que fundou a Vison depois, né? E lá fiquei. E aí tinha um programa na Som Livre, eu de assistente, aí fui efetivado como assistente de estúdio e tal, sempre muito interessado. O Carlão da Vison várias vezes, assim, é um que chegava no estúdio, via que era eu, aquela sessão noturna, né, para gravar, sei lá, o pack, o coro, alguma coisa assim, às vezes falava, não, então fica aí, grava você aí. E aí o bichinho já tinha me mordido, né? O vírus já tinha me contaminado, para usar um termo bem atual. E tinha esse programa entre a Som Livre e Full Sail de mandar os assistentes para lá para fazerem o curso e voltarem como engenheiros de gravação, né, que tinha todo um acordo financeiro e tudo mais. Quando chegou na minha vez, o acordo acabou. Eu falei, não, eu quero. O cara já conhece essa história de trás para frente, né? E aí eu falei, não, eu vou. Graças a Deus, assim, eu tinha uma condição socioeconômica que me permitiu isso, vendi tudo que eu tinha, carro, máquina fotográfica, som, peguei dinheiro emprestado, tio com tia, com padrinho, e fui. Fui lá fazer o curso, isso, assim, foi ontem, né? 1983. Vão aí, quanto? 38 anos, né? 38 anos. Eu não lembro dessa época. O Pedro, não existia nem o conceito ainda de um dia vamos ter o Pedro, né? Os pais dele nem... Eles já tinham se conhecido, né? Talvez não. Para ele não estar nem no pensamento dos pais não, ainda. Imagina, quantos anos você tem, Pedro? Eu nasci em 97, meus pais casaram em 94, então não, meus pais nem se conheciam ainda. Pois é. Então, Pedro nem anjinho do céu era ainda. E com todos os requintes das experiências, das aventuras que eu acabei vivendo lá, pela diferença de cultura, né? Eu tinha 22 anos de idade quando eu fui, nunca tinha saído do Brasil, então
Eram outros tempos, você não tinha acesso. Você tem hoje, né, a informação de como a cultura lá funciona, como as coisas funcionam, a própria língua. Cara, era tudo muito diferente. Ficava deslumbrado com tudo, né? Passava um carro de bombeiro, você fica, oh, que carro lindo, né? Tudo assim, né? Cara, eu vejo... acho muito legal, desculpa te interromper, mas acho muito legal isso que tu falou, que da outra vez tu não comentou, desse teu início, né, na Som Livre, como o auxiliar do assistente, do ajudante. E é muito legal porque a maioria do auxiliar do assistente. É muito legal porque, cara, a maioria dos grandes engenheiros e tal que eu conheço, eles começaram dessa maneira, assim, uma coisa que às vezes a gente acha que na música não tem um caminho certo, e realmente não tem, mas tem algumas coisas que são muito certas, e praticamente todo mundo que eu conheço que trabalha com música começou, assim, buscando comida para quem estava gravando, assim, sabe? Ou fazendo café para quem estava gravando. E acho que várias experiências que tu passou ali na Som Livre, meio que foram extremamente necessárias para fazer com que tu tornasse o profissional que tu é hoje. Tu lembra de alguma experiência específica que tu acha que foi extremamente importante para ti e que te ensinou alguma coisa que tu usou pro resto da tua carreira? Muita coisa. Essa semana, por acaso, eu postei semana passada, né, postei um tributo com a foto eu no Master Studios, e aí veio um monte de gente comentando, falando, eu participei dessas gravações, eu estava lá, eu conheci, que foi para onde eu fui depois da Som Livre. Né? E aí, curioso que entram umas pessoas assim, falando, eu fui teu assistente de estúdio. Aí entrou o Vânios, que o Vânios foi técnico de PA da Betânia, da aula no IATEC, né? E falando, eu fui seu assistente. Aí entra outro e fala assim, Leco, o Vânios foi teu assistente? Então você é mais velho do que eu penso. Eu falei, sou, rapaz. Aí entrou um outro músico, né? Eu fui assistente depois do Vânios. Eu falei, cara, que coisa assim, não, então acaba esquecendo. E outros assistentes todos que passaram, assim, pessoas muito marcantes na minha vida, como o Antônio Midani, que foi meu assistente. Cara, é muito legal. O André, o Alexandre Moreira, que é do Bossa Cucanova, foi meu assistente. Então tem uma galera, assim, foi muito legal. Agora, quanto ao que você perguntou, eu acho que o mais marcante desse meu período de assistente de estúdio, você como cara que compõe, você deve conhecer, pelo lembrar de nome, né? O cara que mandou nos arranjos no Brasil durante muitos anos, Lincoln Olivetti. Então tinha gravações, assim, essas sessões noturnas, que às vezes era para gravar teclados com o Lincoln, aí tinha lá o Oberheim dele, ele montava aquela parafernália enorme, e ficava eu, que era o assistente de estúdio, gravando. E foi como eu aprendi a emendar, né? Você fazer o punch, mas não no digital, que você errou, você puxa a onda para cá, um pouquinho para ali, não, era no botão mesmo, gravando na fita de 2 polegadas. E eu falava, Lincoln, não tem lugar para uma cama, né, com aquela nota parada. Assim, ele falou, não, emenda ali. Eu falei, não tem lugar para emendar, não tem um ataque, uma mudança de nota. Ele, não, vai na minha. Quando eu der a cabeçada, você pensa na cruza. Aí eu falei, então você tem que pensar antecipado, né, porque a fita rodava 30 polegadas por segundo, aquela coisa que é o tempo da mecânica. Então, isso, por exemplo, foi uma coisa fundamental para mim. Essa coisa de aprender eu não tenho que cuidar só da parte técnica, eu tenho que entender a parte musical que está rolando ali para poder eu entrar naquilo e entender aonde que eu vou interferir, aonde que eu vou atuar junto. Isso é muito bacana. O Lincoln realmente foi um cara espetacular. Assim. Eu tive umas pessoas que passaram pela minha vida, assim, alguns que já foram, mas, cara, que estão marcantes, como Arthurzinho Maia, que nos deixou agora 2 anos atrás, Márcio Montarroios, né? Cara, tem tanta gente assim, cara muito, muito abençoado, muita sorte. Eu ia pedir para você contar um pouco, Leco, dos artistas com quem você já trabalhou e como é que foi como é que começou, assim, quem foi o primeiro que você trabalhou, qual o primeiro talento com quem você trabalhou e como é que aconteceu? Isso é tudo muito relativo, né, Carol? Porque, por exemplo, lá nos anos 80, eu comecei a trabalhar muito fazendo shows com um cara que hoje quase ninguém conhece, que é o Cid Guerreiro. O Cid Guerreiro, só que na época ele era o compositor, o autor de quase todas as músicas da Xuxa.
E a gente saía pelo Brasil fazendo não o show da Xuxa. O show dele era rock and roll. Só que aquelas músicas da Xuxa tocadas pesado, cara. Então era um espetáculo. Os shows eram lotados, assim. Ele tinha muito público. O Cid é engraçado, que na época ele me lembrava muito o Alice Cooper, né, que ele tem aquela... Parece que é uma olheira que vem assim, parece uma maquiagem, um triângulo para baixo, um cabelo meio desgrenhado, assim. Então era uma figura muito rock and roll, apesar de ser um cara baiano, mas a banda dele era bem rock and roll. Aí saí dele e fui para outra, que na época também a gente ia só para os países de comunidade de língua portuguesa. Era Angola, Moçambique, Portugal, que era a Joana. A Joana, naquela época, ela era estourada também. Eu estava no Caravela de Ouro, em Portugal. Né, era tratado lá, as turnês eram como se fosse hoje de um grande artista. Sem demérito nenhum para a Joana, muito pelo contrário. Ela era uma cantora muito legal, mas era restrito ali o universo que a gente viajava, que a gente trabalhava. Nessa época eu já fazia free jazz, né, já trabalhava num estúdio, então gravei com Fagner, pensar aqui, o Quarteto em Si, por exemplo, gravei disco deles, Gonzaguinha, gravei disco com Gonzaguinha também, Tom Jobim, lá na Som Livre a gente gravou com todos os grandes, né, porque todos passavam por lá. E era engraçado, porque na época tinha assim, o Roupa Nova era o conjunto que atendia a todos os arranjadores, os produtores, né, aquela banda residente praticamente na casa. Eles eram espetaculares, comparados ao Toto americano, né, os irmãos Porcaro e tudo, os vocais, tudo. Então a gente fazia tudo, Simone, Gal Costa, Marina, todo mundo. Peguei os naipes também de metais, que eram muito bacanas. Então, acho que não tem artista brasileiro daquela época que eu não tenha tido uma experiência no estúdio. E aí veio ao vivo. Depois da Joana, eu tive o convite para ir para o Gil, que foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Porque o Gil é um cara conhecido mundialmente, assim, talvez, na minha opinião, o artista mais completo do Brasil, em termos de performance, composição, de mensagem nas letras, de poesia. Tem outros que são muito bons também, mas acho que o Gil acaba completando mais todos os requisitos. Assim, e a gente fazia turnês maravilhosos para fora. A gente foi uma vez fazer, eu lembro, em 98, a gente fez uma turnê que durou 2 meses e meio, fora do Brasil, sem voltar em casa. Cara. Foi uma loucura. Assim. Começamos no Senegal, fizemos a turnê da Copa do Mundo, que era ali na Copa de 98, na França. Depois acompanhamos a seleção pelo resto do país todo, não só em Paris. Acabou a Copa do Mundo, continuamos em turnê pela Europa e fomos acabar no Japão, depois de passar pela Finlândia. Então, é muito legal, assim, dividir um ônibus, fomos para Helsinki, e de Helsinki fomos até Pori, que é a 100 quilômetros da Lapônia, no lugar mais ao norte que eu já fui, né? E a gente foi dividindo o ônibus com o B.B. King, né? Com a turma do B.B. King, cara. Então, assim, coisas que eu vi que são sensacionais. Isso me possibilitou coisas inimagináveis, assim. Você pensa para o mercado hoje, para uma pessoa que trabalha no mercado do Brasil. Eu fui jantar 2 vezes na casa do Quincy Jones, cara. Isso é muito bom. Você fala, cara, como que eu estou fazendo aqui, bicho? Aí lembro uma vez o Steve Wonder estava no Brasil, o Gil fez um jantar na casa dele e foi todo mundo. Então você sentado à mesa com o Steve Wonder, cara, é muita coisa, muita onda. Assim, muito legal. E coisas que... Você imaginava isso, Leco? Esse era um... Nunca. Eu gostava de virar botão. Eu queria... Meu negócio era com um equipamento, né? E isso foi assim, foi se mostrando. E é muito legal, porque não todos, mas a grande maioria dos artistas é muito acolhedora, né? Muito, assim, são pessoas que... Você vê o cara no palco é uma coisa. Aí depois você convive com ele, o cara que tem todas as fraquezas, os medos que todo mundo, né? A hora que senta para bater um papo, trocar uma ideia, todo mundo tem as mesmas incertezas, dúvidas ou certezas. E é bacana, assim, algumas pessoas que eu fiquei muito próximo, muito amigo.
O Celso Fonseca virou um amigo de estrada, de jornada, Artuzinho. Nossa, Artuzinho era meu vizinho, morava, fazia muita coisa junto. Aí o Nicolas Krasik, o francês que toca violino, mora no Brasil, virou muito amigo. A Jesuton, também inglesa, que veio morar no Brasil. Então, acabei fazendo muitos amigos. Outro dia eu até falei disso, que falei, é engraçado, porque a maioria dos meus amigos é de músico, não é de técnico. Porque em cada turnê que eu vou, cada trabalho que eu faço, eu tenho 1 ou 2 técnicos para conviver. Mas eu tenho cada vez mais músicos, troca a banda, então tenho muito mais amigo músico do que técnico. Mas os amigos técnicos são bem valiosos também.